Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Nesse domingo, a gente vai contar a história de um personagem chamado Moisés. Bom, o Moisés, ele vai aparecer logo depois do José, na linha do tempo das histórias. E vocês vão conhecer mais ou menos como que esse personagem vai entrar e a gente vai falar dele por muito tempo, porque a história dele é uma história maravilhosa que vai acontecer lá no Egito. Bom, a gente vai começar lendo com o nosso livrinho e vamos nessa. José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: "Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando depressa. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos e lutariam contra nós." E saíram do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, mais eles ficavam numerosos. E os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Então, aqui começa a história de Moisés. A história de Moisés, ela vai se iniciar com esse povo do Egito, maltratando os israelitas, que era da família de José. Eles se multiplicaram tanto que viraram um povo muito forte e talvez até mais forte que os próprios egípcios. Afinal de contas, ele tinha Deus ao lado deles, Mas, o que acontece? O rei, percebendo que era uma ameaça, começou a tratar eles como escravos. E eles passaram a ter uma vida muito amarga no Egito, porque antes eles eram tratados muito bem. Só que assim que o rei percebeu que eles poderiam ser uma ameaça, eles começaram a sofrer, e a sofrer muito. Aí, o rei também, para controlar a quantidade de pessoas que estavam vindo, da parte dos israelitas, ele colocou um decreto muito ruim, que foi o seguinte: o rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixe que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixe que todas as meninas vivam. Então o rei, para controlar a quantidade de pessoas, ele decretou que todos os meninos que nascessem, eles seriam mortos. Só que um menino ficou vivo, e era o Moisés. Então, o nascimento de Moisés, ele começou logo nessa história bem complicada, Porque, pensa, ele poderia ter morrido lá, alguém poderia ter pegado ele e jogado ele no Nilo. Só que a mãe dele foi muito esperta. Olha o que aconteceu. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram, e a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ele chegou a uma cesta de junco,
tapou uns buracos com perfume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha do rei do Egito foi até o rio, onde estavam tomando banho, enquanto as suas empregadas passavam ali pela margem. E, de repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este menino é um israelita." A irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar a criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." E a mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ele o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Bom, essa história dessa semana é sobre... A gente está começando a entender um pouquinho sobre a história de Moisés. E olha como foi fascinante como ele nasceu. Ele nasceu nesse momento em que todos os meninos seriam mortos. Só que a mãe dele foi muito esperta. Colocou ele num cesto de junco, assim. Junco, no caso, seria tipo algo que boie na água, que não permita que ele afunde. E colocou ele lá num cestinho e jogou ele no rio e deixou boiando, na esperança de que alguém o encontrasse e cuidasse dele. Aí ela teve a sorte, na verdade Deus estava cuidando de Moisés nesse momento, de que a princesa do Egito encontrasse o Moisés. E ela encontrou ele. E lembra que a irmãzinha estava olhando para onde que essa cesta ia? Essa irmãzinha, ela contou para a princesa que poderia achar uma ama de leite. E a mãe de Moisés foi quem criou ele, mesmo não podendo, porque a filha do rei estava o ajudando. Só que depois ela teve que devolver Moisés para a princesa. E a princesa passou a criar Moisés no palácio. E foi assim que o Moisés, ele conseguiu se livrar daquele decreto tão amargo que o rei do Egito tinha colocado, mandando matar todos os meninos nascidos naquela época. Com essa história, a gente consegue entender que, apesar dos momentos e das coisas que acontecem, Deus, ele sempre está no controle. Porque poderia acontecer tanta coisa lá, né, com aquele bebezinho no meio do rio. Aquela cesta poderia virar, ele poderia ter morrido afogado, algum bicho poderia ter pegado ele, outra pessoa ruim poderia ter pegado ele e o matado. Poderia ter acontecido mil coisas diferentes, não é mesmo? Só que Deus escolheu proteger ele, escolheu estar no controle da situação, porque ele viu o quanto aquele povo estava sofrendo. E ele trouxe, através da vida de Moisés, a esperança de que um dia eles pudessem sair dali. E vocês vão ver que a história de Moisés, ela é bem legal pelo fato de que, desde o início, Deus esteve no comando da vida de Moisés para que ele fosse o salvador daquele povo de Israel. E foi o que aconteceu. E com tudo isso, a gente pode perceber que em momentos de dor e desespero, faz parte, e que esse momento de dor e desespero faz parte da nossa vida. E que a gente não pode simplesmente desistir ou perder a fé. Porque em todos os momentos, Deus, ele vai estar no controle da situação e a gente precisa acreditar. Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido dessa história, porque a partir disso a gente vai entender como que foi toda essa trajetória de Moisés, que é uma história muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos 9:10. Agora a gente vai para o nosso momento das nossas atividades. Essa semana a atividade ela é um pouco diferente, porque, como vocês sabem, vocês não estão mais com o livro da escolinha, né? Então, a atividade ela vai ser muito mais, assim, para vocês fazerem, mais reflexiva para vocês. Então, eu vou passar uma dinâmica e eu espero que vocês façam, porque é muito importante que vocês entendam como que é você ter que confiar em alguém, mesmo que nem tudo pareça estar claro. Ou seja, nem tudo a gente pode ver naquele momento.
mas se a gente tiver alguém nos guiando, tudo vai dar certo. Bom, pessoal, como atividade dessa semana, eu quero que vocês façam uma dinâmica. Ela vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão precisar de uma venda. Pode ser uma vendinha assim, pode ser um pano, ou vocês podem só tampar o olho. E eu quero que vocês tentem andar pela casa com os olhos fechados, pra ver como que é. Eu acredito que seja bem complicadinho e que vai ser bem difícil. Depois, eu quero que vocês tentem fazer a mesma coisa, só que peçam pro ou o papai, ou a mamãe, ou o irmão ajudar vocês. E eu acredito que vai ser bem mais fácil, não é? Só que o que eu quero trazer com essa dinâmica é que como que vocês conseguiram, mesmo com os olhos fechados, confiar nessa pessoa que guiou vocês com os seus olhos fechados? Então, da mesma forma que vocês confiaram nessa pessoa, eu peço que vocês confiem em Deus. Na verdade, até mais. Porque quando a gente está passando por um momento em que a gente não sabe o que vai acontecer, como é esse momento que a gente está passando da pandemia, a gente precisa confiar em Deus e perceber que em todos os momentos Ele vai estar do nosso lado, nos guiando. E que a gente precisa confiar, mesmo que a gente não enxergue o que vai acontecer. Porque, pense na história de Moisés. Poderia ter acontecido 1000 coisas com ele. Ele poderia ter sido comido por um animal, ele poderia ter sido afogado, outra pessoa poderia ter encontrado ele e o matado, poderia ter acontecido tantas coisas diferentes. Mas Deus guiou Moisés até a princesa para que ela o salvasse e cuidasse dele. E assim conseguisse salvar o povo do Egito mais para frente. Então, é muito importante que a gente consiga confiar em Deus em todos os momentos. Porque, sim, pode acontecer um monte de coisa. Só que Deus sempre vai estar no controle da situação em todos os momentos. Protegendo a gente, guiando e nos mostrando o melhor caminho a seguir. Porque, sim, em todas as situações pode acontecer inúmeras coisas diferentes. Mas tudo o que acontecer, só acontecerá se Deus permitir. Então, eu quero que vocês consigam fazer uma reflexão sobre isso e entender que em todas as circunstâncias a gente precisa confiar em Deus. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso amigo. E a gente sempre, em todos os momentos, mesmo que a gente não esteja vendo, precisamos confiar na direção de Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Afinal, Ele está sempre no controle. Agora, com isso, eu quero que vocês transfiram para um papel, através de um desenho, ou da forma que vocês acharem melhor. Como que Deus, Ele nos protege? Como que Deus cuida de nós? Seja através de um desenho ou alguma coisa que vocês queiram fazer, eu quero que vocês consigam demonstrar de alguma maneira como que foi essa sensação de se sentir guiado por alguém. E que consigam entender que é dessa forma que vocês precisam se deixar guiar por Deus. Porque nem sempre a gente vai saber o que vai acontecer, mas Deus nunca perdeu o controle da situação e nunca vai perder. Essa atividade da semana. Agora a gente vai para a atividade dos nossos pequenininhos. Para a atividade dos nossos pequenininhos, eu quero deixar uma musiquinha da Aline Barros, chamada Quem Era o Menininho. É uma musiquinha muito gostosinha de ouvir e que já vai passar para eles a historinha de Moisés, para que eles conheçam esse personagem que é o nosso personagem da nossa segunda saga, né? Porque a gente já falou bastante sobre José e agora a gente vai aprender sobre a historinha de Moisés. Eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, essa foi a nossa atividade da semana e a nossa palavra. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido sobre esse novo personagem no qual a gente vai explorar a história dele. Eu acredito que vocês ainda vão aprender muito com o nosso querido José. Um ótimo domingo a todos, que vocês tenham um momento muito bom com a família de vocês, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau!